Fala galera, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos aqui para falar um pouco da dinâmica, certo? Lembrando que nós encerramos agora os assuntos referentes ao segundo bimestre e a dinâmica, galera, é muito importante porque agora nós começaremos a estudar a respeito das leis de Newton, beleza, galera? Então é isso. Vamos lá. Galera, como eu havia comentado, então nós vamos estudar um pouco sobre a dinâmica. Para a gente estudar a dinâmica, a gente precisa entender o que é força. Força é o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ou movimento de um corpo. Galera, lembrando, força é uma grandeza vetorial. Ela vai apresentar módulo, direção e sentido. Lembrando que o módulo é o valor dessa força. Por exemplo, 10 newtons, 20 newtons, 30 newtons. A direção pode ser horizontal, na vertical, na diagonal. E o sentido é aquela, da esquerda para a direita, cima para baixo e assim sucessivamente. Galera, o que é importante destacar aqui? Eu gosto de falar assim, força, eu vou lembrar, a gente vai explicar mais para frente lá a segunda lei de Newton, mas força nada mais é do que massa vezes aceleração. Uma maneira simples de eu definir força. Força é o quê? Toda a aceleração que é impressa em um corpo. Galera, coisa simples. Alterar o estado de repouso ou de movimento de um corpo. Galera, nada mais é do que variar a velocidade. Lembrando que a aceleração é variação de velocidade pela variação de tempo. Então, galera, a nossa força vai fazer o quê? Ela vai alterar o estado de movimento desse corpo. Se ele está em movimento contínuo, ele vai alterar a velocidade. Se ele está em repouso, ele vai dar uma velocidade a esse corpo, beleza? Então, basicamente, força é isso. E a massa, professor, o que significa? Todos os corpos possuem massas, beleza? Então, continuando aqui. Nós temos alguns tipos de força. Nós temos a força gravitacional, que é a força que grandes massas, por exemplo, planetas ou grandes satélites como a Lua, ela exerce sobre corpos menores. Professor, por exemplo, um shopping, ele exerce uma força gravitacional sobre o meu corpo? Galera, a massa de um shopping comparada à massa de um planeta é extremamente, absurdamente, minimamente, certo? Comparada. Então, assim, a força gravitacional surge através de massas gigantescas, massas astronômicas, quando comparada à massa de alguns corpos, beleza? Força elétrica, que é fruto dos elétrons, a força magnética, que é fruto de um campo magnético, a força nuclear forte e fraca, a força de atrito, a força de empuxo e assim vai. Então, nós vamos ver que existem diversos tipos de força, beleza? E agora nós vamos começar a destacar as mais importantes para vocês agora, tranquilo? Por exemplo, galera, nós temos a força de contato. A força de contato é literalmente quando existe um contato. Por exemplo, professor, existe uma força que não é de contato? A força gravitacional, galera, a força gravitacional, ela não necessita o contato. Por quê? Aqui eu tenho um planeta. Se eu tenho um corpo aqui, ele vai ser atraído pelo nosso planeta sem existir o contato. Então, as forças de contato, por exemplo, o atrito, a força quando eu empurro um corpo, ela literalmente ela recebe esse nome, porque ela literalmente ela necessita ter o contato, um objeto precisa encostar no outro, tá bom? Lembrando que não existe força em um corpo só, nós precisamos de dois corpos para aplicarmos a força. Nós já vamos ver mais para frente o motivo disso, é devido à lei de Newton, tá bom? Galera, aí nós vamos começar a ver as primeiras forças. Nós vamos ver um tal de diagrama do corpo livre, ou seja, sempre nós vamos precisar definir as forças e como elas atuam. Por exemplo, em um corpo existem várias forças atuando, geralmente. Então, galera, nós vamos começar a ver as forças básicas, as forças que sempre atuam em um corpo, para nós podermos calcular as forças, principalmente a força resultante, que é o resultado do conjunto da ação de todas as forças. A primeira força que nós vamos definir é a força normal. A força normal é a força entre as duas superfícies de contato. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, deixa eu fazer aqui, eu vou fazer outra cor. Imagina que eu tenho uma mesa aqui, ó. E nesta mesa tem um
corpo em cima dela. Galera, percebam que nesta mesa, com esse corpo em cima dela, aqui é o contato, ó. Deixa eu melhorar a cor. Aqui eu tenho contato entre um corpo e outro. Então, se o contato está nesse sentido aqui, logo, a força normal ela é sempre força contrária ao contato. E eu vou chamar de Fn. Essa força normal ela é sempre perpendicular ao contato, galera. Ó, na geometria, normal significa perpendicular. Então, por isso que ela recebe esse nome. Então, assim, ó, força perpendicular à superfície. Galera, a força normal, ela não é reação à força-peso. Mais para frente, vocês vão ver a identificação da força-peso. Mas funciona assim, ó. Por exemplo, esse corpo aqui, o contato está nesta posição aqui, ó. Percebam que o contato está nessa posição aqui. Então, a força normal, ela está para cima. Por quê, galera? Ela está contrária ao contato. Aqui eu estou tendo contato e essa força normal ela está nesta posição, sendo contrária ao contato. Então, sempre quando você precisar indicar a força normal, ela vai ser contrária ao contato. Professor, como que eu calculo essa força normal? Galera, a força normal ela não se calcula. Vocês vão ver depois da força resultante do diagrama do corpo livre que existem alguns métodos matemáticos para eu descobrir essa força normal. Mas ela não é calculada, não existe uma fórmula que calcula a força normal. Beleza, galera? Depois vocês vão ver que nem sempre as forças elas necessitam ser calculadas. Ela existe uma coisa de diagrama do corpo livre que calcula a ação das forças. Então nós já vimos a primeira. Força normal sempre contrária à superfície de contato. Galera, a força-peso é a força que a Terra ou os planetas atraem os corpos para o seu centro. Então, a força-peso, ela não aponta sempre para baixo. A força-peso, ela sempre vai apontar para o centro de um corpo. Por exemplo, para o centro de um planeta. Por exemplo, imagina que eu tenha uma tábua aqui, ó, uma mesa. Em cima dessa mesa, eu coloque uma bola, tá bom? Para onde que a força-peso vai apontar, galera? A força-peso vai apontar sempre para o centro da Terra. Aqui seria o centro da Terra. Então, aqui seria a nossa força-peso. E como que eu identifico força-peso? Eu chamo de P maiúsculo. Beleza? Mas, professor, por que você diz que a força-peso ela não aponta para baixo, ela aponta para o centro? Galera, porque ó, vamos pensar na seguinte situação. Imagina que eu tenho um corpo inclinado e neste corpo inclinado aqui eu queira colocar, opa, desculpa aqui, deixa eu ver aqui ó, eu queira colocar esse corpo, certo? Eu tenho um plano inclinado. Por que eu sei que ele é inclinado? Porque entre a superfície terrestre e a superfície existe um certo ângulo. Galera, para baixo seria esse sentido aqui, mas a força-peso ela aponta sempre para o centro do universo, beleza? Perdão, para o centro da Terra. Então a força-peso aponta sempre para o centro, tá bom? Tranquilo? Aí nós temos a força de atrito. A força de atrito ela é sempre contrária ao movimento. Imagina que eu tenho um corpo que ele queira se mover nesta direção aqui. Se ele está tentando se mover nessa direção aqui, pessoal, aqui ó, vamos dizer que aqui existe uma velocidade. Professor, mas por que você fez uma flecha aqui nessa situação? Porque, galera, é simples aqui, ó. A velocidade é uma grandeza vetorial, então ele está tendo velocidade. Se ele tem velocidade nesse sentido, no sentido oposto, existe a força de atrito, que eu chamo de FAT. O que é a força de atrito? Ela é uma força contrária ao movimento. Sempre quando um corpo tentar se mover, vai existir uma força que será contrária ao seu movimento, galera. Ela vai impedir com que o corpo se mova, tá bom? Impedir que o corpo se mova, não. Ela vai dificultar o movimento desse corpo, causando resistência ao contato, causando resistência ao movimento. Por isso que em alguns exercícios nós utilizávamos o quê? Nós utilizávamos, por exemplo, desconsidere a força de atrito. Por quê? Porque a força de atrito vai atrapalhar o movimento, ela vai modificar a velocidade. Então, o movimento uniforme não pode existir força atuando sobre ele, uma força resultante atuando sobre ele.
Logo, a força de atrito é uma força que diminuirá a velocidade do corpo. Por exemplo, quando eu arremesso uma bola num campo de futebol, a bola vai rolando e chega uma hora que ela para. Por quê? Porque a força de atrito é contrária ao movimento, ou seja, a força de atrito vai fazer com que a velocidade diminua, ela vai causar uma desaceleração no corpo. O que é uma desaceleração no corpo? Seria uma aceleração negativa nesse corpo. Beleza, pessoal? Galera, como nós vimos, existem diversos tipos de força, como nós já vimos conversado. Por exemplo, a força centrípeta. Lembra do movimento circular? Lembra que o corpo, sempre quando ele tenta escapar pela tangente, existe uma força que puxa para o centro? Essa é a força centrípeta, certo? A força centrípeta ela é perpendicular à trajetória. Proporciona ao corpo um trajeto curvilíneo, modificando a direção da velocidade desse corpo. Ou seja, a força centrípeta é aquela força que faz com que os objetos sejam puxados para o centro de uma curvatura. Quando o movimento é circular, a velocidade é sempre tangente à trajetória. Mas devido à aceleração centrípeta, ela muda a direção da velocidade, alterando o corpo para a trajetória do corpo. E é a força centrípeta que puxa o corpo. Mas o mais importante nesse ponto, galera, é a força resultante, que é a soma de todas as forças que atuam em um corpo. Ou seja, a força resultante é o que nós precisamos calcular. É a partir da força resultante que nós vamos entender quais são todas as forças que estarão atuando num corpo. E como que eu calculo a força resultante, professor? Nós vamos ver aqui, ó, mais para frente, tá bom? Por exemplo, existe também a tensão, que é a grandeza da força de tração exercida a uma corda, a um cabo ou a um sólido similar a esse objeto. Galera, ou seja, a força de tração, ela sempre vai ser indicada pela letra T e ela sempre aponta para fora da corda. Por exemplo, ó, este corpo está aqui e a corda está puxando nesse sentido. Então, aqui seria a nossa tensão. Aqui, ó, para baixo do corpo é a força-peso, para cima é o que está puxando o corpo, seria a nossa tração. Lembrando, galera, que onde existe contato entre a corda e o objeto, não precisa existir normal. No caso anormal, o contato estaria aqui, a normal deste corpo estaria aqui. Essa seria a nossa força normal. Para baixo seria a força-peso e aqui seria a tração. Professor, e nesse corpo? Nesse corpo não existe a normal. Por quê? Porque não está em contato com nenhuma superfície. Mas, professor, a corda, ela encosta aqui no corpo. Mas não importa, galera. A normal só existe quando existe contato em superfície. Em cordas e cabos, não existe normal. Tá bom? Beleza? E agora nós chegamos ao diagrama do corpo livre. O que é o diagrama do corpo livre? É a partir dele que nós calcularemos as forças resultantes, que é a partir do diagrama do corpo livre que nós conseguimos entender qual é o comportamento desse corpo a partir de todas as forças que atuam sobre ele. Lembrando que, galera, este diagrama do corpo livre, você vai entender o movimento de um corpo ou o motivo dele estar em repouso devido à ação das forças. Como existem mais forças em diversos eixos, eixo X, eixo Y, eixo na diagonal, independente, galera, é a partir do diagrama do corpo livre que nós calculamos a força resultante, que é o resultado de todas as forças. Por exemplo, como que nós calculamos o diagrama do corpo livre? Galera, o primeiro passo do diagrama do corpo livre é fazer o que, galera? Primeiro passo, redesenhe o corpo de modo que ele fique isolado. Por exemplo, se eu tiver diversos corpos. Ah, professor, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui, professor. Eu tenho aqui, professor. Eu tenho uma tábua. Nesta tábua, professor, tem diversos corpos aqui, ó. Perceba que tem um corpo aqui que ele está encostado em outro e de repente tem vários corpos. Por exemplo, eu só quero entender o que está acontecendo com esse corpo A. O que você vai fazer? Você vai retirar esse corpo e vai desenhar ele separado. Beleza. Aí a primeira coisa, desenhe as forças visivelmente apresentadas. Por exemplo, nesse corpo A, eu teria essa força atuando aqui. Então, a primeira coisa que eu faço é desenhar essa força.
Ou seja, tem uma força, então já desenhei. Beleza, essa aqui era uma força, ela está atuando, uma força 1. Tranquilo. Verifique a existência de cada uma das forças. Terceiro passo, verifique a existência de cada uma das forças fundamentais da dinâmica. Galera, agora eu vou fazer o quê? Por exemplo, eu vou calcular o seguinte, ó. Aqui existe o contato. Então, contrário vai existir a força normal. Beleza. Aqui existe a força-peso apontando para baixo. Tranquilo. Mas, professor, vai existir também o peso dessa caixa aqui, vamos por caixa 2. Vai ter o peso da caixa 2. Beleza. Esse é o peso da caixa A. Professor, mas quando ele empurrar, essa caixa vai empurrar ao contrário. Então, vai ter a força da caixa 3. Sim, mas galera, enfim, o que importa agora, vamos pensar o seguinte aqui, ó. Eu só quero saber o quê? O terceiro passo, galera, que é um passo mais simples, você vai desenhar as forças fundamentais, que são, não são as forças fundamentais, o nome assim, mas são as forças mais básicas, que é a força de atrito, força normal, força peso, força de tensão, uma força visível, que tipo, é empurrado esse conjunto com uma força de tantos newtons. Ou seja, no diagrama do corpo livre, galera, aí após isso você vai começar a considerar em situações mais complexas a ação dessas outras forças. Mas primeiro você tem que atuar as forças que sempre existirão. Por exemplo, se existir contato é normal, se existir, se estiver em uma superfície, em um sistema gravitacional é a força-peso, se existe uma força atuando, se existe um cabo, uma força de atrito, se existe um movimento, enfim, galera. Daí você vai desenhar cada força. Então, você primeiro começa com sistemas mais simples, corpos mais simples, e depois você vai atuando as outras forças. Sim, professor, considera elas? Claro que eu considero. Entenderam? Então, no diagrama do corpo livre, a ideia é você desenhar todas as forças. Beleza? Fala, galera. Então, continuando aqui ó, a nossa explicação. Vamos supor, ó, eu tenho a situação problema. Existe uma força atuando num corpo A e num corpo B. Tranquilo? Nessa situação, galera, o que acontece? Eu vou desenhar o diagrama do corpo livre dos dois corpos. Vamos pensar no corpo A. Primeiro passo, desenhar a primeira força visível, que é a força F. Beleza. É uma força, tranquilo. Segundo passo, vou desenhar as forças fundamentais, que é peso normal, tração independente. Galera, aqui é o seguinte, ó. Força-peso apontando sempre para baixo. O contato com a superfície é aqui. Então, é a força normal, AA. Beleza, já vou falar sobre essa e sobre essa força aqui. Galera, e aqui, ó, eu tenho para baixo a força-peso DB, beleza? E a força normal DB, porque o contato é aqui. Tranquilo. Professor, por que a força F não atua aqui? Por que a força F não atua no corpo B? Galera, quando a força F empurrar a caixa A, ela vai encostar nesse ponto aqui da caixa B, gerando uma força normal uma força normal de reação ao contato. Então, esse contato vai gerar uma força normal AB, que ela é igual à força normal BA, ou seja, a mesma força que a caixa A empurra a caixa B vai empurrar a caixa A. Tá bom? Então, ó, BA significa que a força está indo de B para A. AB significa que a força está indo de A para B. Lembrando que como a mesma força que a caixa A empurra a caixa B empurra a caixa A e a caixa A empurra a caixa B. É assim sucessivamente e vice-versa. Ou seja, galera, desenhamos o diagrama do corpo livre, extremamente simples. Professor, mas e se esses corpos, se esse conjunto se movimentar, vai existir o que, por exemplo? Vai existir a força de atrito em A para cá e uma força de atrito dB, certo? Então, galera, mas a força, como ele não diz que existe movimento, eu não sei se existe o atrito. Lembrando que o atrito só existe a partir do momento de oposição ao movimento, beleza? Galera, se eu não sei se é para considerar ou não é para considerar o atrito, independente. Vamos desenhar as forças mais simples primeiro. Ou seja, força peso normal, força A e a normal dos contatos. Perceba que não é sempre no eixo Y a força normal. Aqui é uma força normal no eixo X. Por quê? Porque existiu esse contato aqui. Tranquilo, pessoal?
Então, esse é o diagrama do corpo livre, indicando todas as forças. Agora, vamos fazer o quê? Agora, vamos explicar de maneira simples as leis de Newton, para a gente começar a calcular, colocar essas forças. Galera, primeira lei de Newton, a lei da inércia. A lei da inércia diz que todo corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante não nula seja exercida sobre eles. Galera, o que acontece? Força resultante nula significa que esse corpo não será alterado o seu estado de movimento. Ou seja, se ele está em repouso, ele permanece em repouso. Se ele está em movimento, ele permanece em movimento uniforme. Ou seja, não há alteração da velocidade. A primeira lei de Newton, de maneira muito simples, eu falo o quê? Que ela diz que a inércia é o quê? O fato de não existir uma força resultante diferente de zero atuando sobre o corpo, ele não terá alteração em sua velocidade, seja ela nula ou não. Galera, é a primeira lei de Newton, é a inércia que faz nosso corpo permanecer em movimento em algumas situações. Por exemplo, utilizar o cinto no dia a dia. Quando eu utilizo o cinto no dia a dia, galera, no carro, cinto de segurança, o que acontece? Quando o carro para, o meu corpo que estava lá dentro, ele tende a permanecer em movimento. Ou seja, por isso que quando o carro freia, nosso corpo é projetado para frente, porque nós temos a tendência de continuar o movimento. E galera, isso acontece o quê? Isso acontece os acidentes, por isso que existe o cinto. O cinto é para prevenir a inércia. Um exemplo de inércia, galera, é quando você pega e está dentro do ônibus e o motorista o ônibus está parado e o motorista acelera o ônibus. O que vai acontecer? Ele inicia o movimento no ônibus. Você dá uma leve inclinada para trás. Por quê? Porque teu corpo estava parado e quando o ônibus entra em movimento, somente o ônibus entra em movimento. Ou seja, vai acontecer o quê? Você vai acabar permanecendo em repouso. Então, por isso que você vai para trás. Aí você precisa exercer uma força para que você entre em movimento junto com o ônibus. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, galera, continuando aqui, essa é a nossa primeira lei de Newton. Mais para frente eu vou explicar melhor cada lei, mas para fazer uma introdução, um apanhado geral, para não ficar muito extensa a aula e para vocês entenderem as situações básicas da dinâmica, eu vou explicar rapidamente. No próximo vídeo eu vou explicar de maneira detalhada cada lei, tá bom? Fiquem tranquilos. Galera, aí continuando, nós temos a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica, relaciona a força resultante que atua sobre um corpo e a massa sobre um corpo e a aceleração que ele adquire. A fórmula é simples. Força nada mais é do que a massa em quilogramas vezes a aceleração desse corpo em metros por segundo. Professor, se a aceleração for igual a zero, não existe força. A força é igual a zero, certo? E se não existir massa, não existe corpo. E a força resultante, galera, ela é expressa em newtons, beleza? Então, a unidade de força no sistema internacional é em newtons, quando eu utilizo a massa em quilogramas e a aceleração em metros por segundo. Quanto maior a massa, maior é a força que eu preciso incidir sobre um corpo para que ele altere o seu estado de movimento, ou seja, para que altere a sua inércia. Quanto maior for a aceleração sobre um corpo, maior será a força resultante, ou seja, dois corpos, eu vou arremessar dois corpos, o que tiver maior aceleração, eu imprimi sobre ele uma maior força. E o corpo, quanto maior a massa dele, maior é a força que eu preciso fazer para movimentar. É, por exemplo, para erguer um corpo, quanto maior for a sua massa, maior é a força que eu preciso exercer sobre esse corpo para que ele se mova, beleza? Então, de maneira simples, a força resultante, ela nada mais é do que a massa vezes a aceleração. Professor, qual que é a diferença de força resultante e só força? Galera, um macetinho. Quando eu falo força, ela é uma força simples. É a massa vezes a aceleração de um corpo. Beleza. Só que a força resultante, quando eu falo força resultante, ela é o conjunto de todas as forças que atuam sobre um corpo. Mais para frente a gente vai ver no diagrama do corpo livre que a gente sempre vai buscar a força resultante. Então, deste lado pode ter força, desse lado pode ter força normal,
força-peso, força de atrito, a tensão. Professor, qual que é a diferença de peso para força? Galera, força-peso é a força que os planetas atuam sobre os corpos, certo? Satélites, enfim. Não vamos definir essa grandeza agora, a força gravitacional, mas vamos de maneira simples. Massa é a unidade de matéria, a quantidade de matéria que um corpo possui. A massa, galera, ela não importa onde o corpo está, ele sempre vai ter a mesma massa, porque são as suas moléculas, é as partículas que formam um corpo. Já o peso é a força com que essa massa exerce sobre uma superfície. O peso varia de acordo com a gravidade. Por exemplo, o peso de um corpo na Lua é muito menor que na Terra, porque a gravidade da Lua é menor que a da Terra. Então, a força-peso nada mais é do que uma força. Só que em vez de eu falar de massa vezes aceleração, eu falo massa vezes aceleração da gravidade. Então, eu utilizo força-peso. Como que eu calculo o peso? M vezes G. Sendo que a massa é em quilogramas e a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado. Por exemplo, a da Terra, aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a força-peso é uma força, só que em vez de eu falar massa vezes aceleração, eu já defino como massa vezes a gravidade. E a diferença entre massa e peso, massa, grandeza, escalar, quantidade de matéria. Peso é a força com que essa massa atua sobre uma superfície. Beleza? E a terceira lei de Newton, galera, é a conhecida como a lei da ação e reação. Ou seja, sempre quando você exercer uma força sobre um corpo vai exercer uma força sobre você também. Para toda ação, existe uma reação. Como você precisa ter dois corpos para exercer as forças, a ação, por exemplo, é feita em um corpo e a reação é feita em outro. Ó. Essa aqui seria a ação e essa é a reação. Lembrando que essas forças não se anulam, porque elas sempre são em mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos opostos. Por exemplo, se eu fiz a ação para esse lado, eu vou ter a reação em sentido contrário. Lembrando que as forças sempre atuam em pares, ou seja, se um corpo A exerce uma força sobre o corpo B também vai exercer uma força sobre o corpo A. E essa força tem a mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Ou seja, toda força que você atua sobre um corpo, exerce sobre um corpo, o corpo vai exercer uma força sobre você. Por isso que quando você bate, por exemplo, um carro bate contra um muro, o muro estraga, mas o carro também estraga. Por quê? Existe a força de ação, que é o carro no muro, e existe a força de reação, que é o muro no carro. Ou seja, galera, sempre vai existir as forças impares atuando nos corpos. Se eu bater com a minha mão na parede, contra a parede, eu vou exercer uma força sobre a parede. Pode ser que eu estrague a parede? Sim. E a parede vai exercer uma força sobre a minha mão. Por isso que eu sinto dor quando eu bato sobre uma parede. Certo? Então, a terceira lei de Newton fala que como não existe uma força unitária, galera, toda força vai ser produzida em par. Se você empurra um objeto, o objeto também te empurra. Correto? Essa é a lei da ação e reação. Há sempre uma mesma reação, de mesmo módulo, mesma direção em sentido contrário. Ou seja, cada corpo que eu atuar uma força, existe ação. Por exemplo, quando eu coloco um livro sobre a mesa, existe a força de ação, que é a força peso do livro sobre a mesa, mas também no livro vai existir a força de reação, que seria a força que o livro faz sobre a mesa. Por isso que quando você coloca, por exemplo, vamos supor que eu tenho um prédio, lá na sala de aula, lá do colégio, lá no segundo andar. Galera, se eu estou em cima do chão, eu coloco uma mesa sobre o chão. Por que ela não cai? Porque a mesa exerce uma força sobre o chão e o chão exerce uma força de reação sobre a mesa. Então, por isso que nós temos as sustentações dos prédios. O prédio exerce uma força sobre a terra, mas a terra vai exercer uma força de reação sobre o prédio. Então, é por isso que os edifícios não caem, por exemplo, porque existem as leis da ação e reação. Ou seja, toda ação, toda força criada em um corpo, este corpo também vai devolver uma ação sobre você, de mesmo sentido, perdão, de mesmo módulo, mesma direção em sentido contrário. E por que elas não se anulam? Porque você não pode anular força em corpo diferente. Por exemplo, eu faço uma força no mesmo corpo
elas são forças iguais, mas em sentidos contrários. Mas elas estão no mesmo corpo, elas se anulam. É como você puxasse um objeto, pegasse um livro e puxasse de cada lado dele. Tipo, pro lado de esquerdo e pro lado direito. Ele não vai se mover. Por quê? Porque as forças se anulam. Mas se essa força é em corpo diferente, elas não podem se anular. Então, isso é uma questãozinha de vestibular. Lei da ação e reação não se anula porque são em corpos diferentes. Galera, igual eu falei, essa primeira abordagem é uma maneira mais simples. Eu falei um pouco mais rápido para vocês, mas é só para vocês situarem, entender o que são as leis de Newton e o que é força, principalmente a primeira parte, que é as forças resultantes. É muito importante vocês entenderem, saber fazer o diagrama do corpo livre. Beleza? Então, um abraço para vocês aí e até a próxima aula.